Bom, muito boa noite, vascaínas e vascaínos. Estamos aqui para a quarta apresentação do projeto Somamos. Nas primeiras apresentações, nós vimos a importância de definir o que é esse projeto. Depois nós vimos a matriz SWOT, onde nós estudamos com muita honra as nossas forças e com alguma preocupação as nossas fraquezas. Vimos também as ameaças, que são os riscos que nós corremos para a implementação de um planejamento estratégico como o Somamos, que é um planejamento extremamente disruptivo, revolucionário, inovador, para que a gente possa efetivamente fazer essa virada de chave que é necessária para que o Vasco encontre seu caminho novamente e seu papel de protagonista no futebol sul-americano e mundial. Então vamos começar hoje uma fase mais esperançosa, né? Uma fase que vai encher o coração de nós todos de esperança, porque é o estudo na matriz SWOT das oportunidades que se colocam e qual é a estratégia, né? Para que a gente consiga efetivamente implementar um projeto vencedor como esse. Nós, numa primeira fase, nessas 3 primeiras apresentações, a despeito de termos visto quais são as nossas forças, nós estudamos alguns elementos que podem atrapalhar a nossa caminhada, como as nossas fraquezas, que são as crises que nós vivemos, e as ameaças que se impõem. A partir de hoje, nós vamos ver o Vasco do Somamos, né? Até porque, para você propor alguma coisa, você tem que saber onde você está. Ninguém vai a algum lugar sem saber onde está. Então, em primeiro lugar, é importante esse mapeamento dos problemas do clube, o mapeamento de todas as necessidades do clube, e isso foi a primeira fase dessas apresentações. Agora a gente entra na segunda fase, que é quando nós vamos mostrar quantas oportunidades existem no mundo para um clube do porte do Vasco da Gama, com sua torcida, com os seus ativos, e de que maneira que o Somamos promete projetar um Vasco para um futuro muito breve, muito diferente desse Vasco que nós conhecemos. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar para que o nosso clube existe. E a maneira melhor de nós sabermos para que o Vasco existe é a gente ir ao nosso estatuto e lá dentro do nosso estatuto a gente verificar quais são as nossas finalidades sociais. Ou seja, para que o Vasco existe? O Vasco existe para cumprir as suas finalidades sociais que estão estabelecidas no seu estatuto. Então, em primeiro lugar, promover através da realização de espetáculos a prática de atividades desportivas em forma recreativa ou competitiva, participando dos torneios e campeonatos promovidos pelas entidades de administração do desporto a que estiver mediata ou imediatamente filiado. Ou seja, antes de mais nada, o Vasco é um clube de esporte, com diversas modalidades esportivas e uma de suas finalidades é participar dos campeonatos promovidos pelas diversas federações, das diversas modalidades esportivas e das confederações. Essa é a primeira razão de ser do Vasco, ou seja, disputar competições. Então, em primeiro lugar, nós existimos para disputar competições. Em segundo lugar, promover ações de assistência social, educacional, cívica e filantrópica, por meio de espetáculos e torneios ou cedendo suas sedes para tais objetivos. Ou seja, além de ser um clube voltado para participar de competições desportivas, o Vasco também tem, na sua essência, como uma de suas finalidades, promover ações de assistência social, educacional, cívica e filantrópica. Ou seja, isso é um importante componente do nosso DNA, da nossa essência. O Vasco não é um clube somente para praticar esportes, para disputar competições. O Vasco é um clube que pretende, desde do seu nascedor, desde do seu nascimento, promover ações de assistência social, educacional, cívica e filantrópica. Por fim, somos também um clube cuja finalidade social é desenvolver a formação de atletas olímpicos e paralímpicos, sustentando, para tal, instalações esportivas adequadas para essas atividades. Ou seja, temos 3 objetivos.
o objetivo de participar de competições esportivas, disputar competições esportivas, o objetivo de promover ações de assistência social, educacional, cívica e filantrópica e o objetivo de desenvolver a formação de atletas olímpicos. Ou seja, essas são até mais do que objetivos, são as finalidades do clube. É para que o clube existe. Então é sempre bom a gente recordar disso. O Vasco não é só um clube que tenha que se preocupar com um time de futebol. O Vasco é um clube que tem na sua essência toda uma necessidade de perpetuar ações de assistência social, ações de natureza educacional e também formar atletas olímpicos e paralímpicos. Esse é o Vasco. Isso é para que o Vasco nasceu. E essa é a razão de ser do Vasco, que está estabelecida em lugar outro que não o seu próprio estatuto. Isso não é uma ideia, uma ideologia do Levin ou de qualquer outro vascaíno. Isso é o que está no nosso estatuto. Se não queremos ser isso mais, deveríamos mudar o nosso estatuto. Mas isso é como se fossem as cláusulas pétreas do nosso estatuto, a razão de ser do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, temos que ter qualquer projeto para o Vasco sempre pensando em atender essas finalidades sociais e estatutárias. Qualquer projeto para o Vasco que não contemple todas essas possibilidades é um projeto que, na verdade, não deveria ser para o Vasco. Porque o Vasco, de acordo com o seu estatuto, existe para isso. Então, o Vasco do Somamos é um Vasco que nós pretendemos entregar para todos os vascaínos, em primeiro lugar, reestruturado financeiramente. Que tenha caixa para operar com qualidade e eficiência, sendo capaz de cumprir seus compromissos com seus funcionários, prestadores de serviço e parceiros. É uma vergonha uma instituição que não cumpre com suas obrigações trabalhistas e sociais. Nós, no Vasco, até hoje, não temos os nossos funcionários tendo plano de saúde, por exemplo. Nenhum funcionário do Vasco tem plano de saúde. Isso é completamente fora do esquadro de uma associação civil sem finalidade lucrativa com aquelas finalidades sociais. Então precisamos estar reestruturados financeiramente e precisamos atender os nossos funcionários, antes de mais nada, dando a eles uma segurança financeira acerca das obrigações que eles fazem no clube. Terceiro lugar, gerido por uma equipe executiva de forma profissional. Não é mais tolerável o Vasco ser administrado por pessoas que não tenham dedicação exclusiva no Vasco. É claro que o Vasco tem seus funcionários, mas nós estamos falando aqui da alta diretoria. Nós não temos como contemplar um Vasco que seja administrado por gestores voluntários mais. Isso não funciona. Por melhor que seja o gestor voluntário, ou ele já está numa fase onde está aposentado, ou seja, já não está mais no ápice da sua vida produtiva, com todo respeito, mas já não está mais no ápice da sua vida produtiva, ou está ser administrado por pessoas competentes, mas que estão dedicadas aos seus negócios, ao seu trabalho. O Vasco precisa de altos executivos de mercado remunerados com dedicação exclusiva para o clube. Isso é uma gestão profissional. Não adianta a gente achar que a gente vai levantar o Vasco com 14, 18, que seja, vice-presidentes voluntários. Isso não vai funcionar, porque o cara está usando o Vasco como segundo emprego ou como hobby. A gente precisa de gente lá comprometida, recebendo remuneração para que possa ser cobrado a contento de entregar as metas que são estabelecidas para cada departamento. Então, o Vasco do Somamos é um Vasco com gestão profissional, com uma equipe profissional remunerada executiva. Esse é o Vasco que a gente pretende entregar. Com centro de treinamento de ponta. Então, o Somamos, ele se modelou financeiramente dentro das suas propostas, dentro dos seus projetos, a terminar o centro de treinamento o mais rápido possível. E sem depender da torcida. Isso é uma obrigação do clube. O clube tem que ter um centro de treinamento. Então, nós pretendemos, nos primeiros 6 meses de 2021, estar com o CT
de Cidade de Deus totalmente entregue e o CT de Caxias também. Esse é o nosso compromisso de fazer com que a gente tenha esses centros de treinamento estabelecidos o mais rápido possível, em plena operação o mais rápido possível. Em quinto lugar, com as sedes totalmente reformadas. Ou seja, temos projeto para revitalização da sede náutica, temos projeto para revitalização do calabouço, temos projeto para a reforma de São Januário, que na verdade é uma revitalização de todo o bairro de São Cristóvão. Temos mapeado as necessidades financeiras para se concluir os nossos centros de treinamento. Então, todas as nossas sedes, todos os nossos equipamentos serão reformados no Vasco do Somamos. Então, 5 aspectos aqui do Somamos. Um clube reestruturado financeiramente, um clube com fluxo de caixa para operar com eficiência e manter o pagamento dos seus funcionários em dia, gerido por uma equipe executiva de alto gabarito, de forma profissional, com dedicação exclusiva dentro do Vasco. Não se fala aqui de conselho consultivo, aqui ninguém precisa de coaching de absolutamente ninguém. Isso é uma equipe para poder trabalhar. Aliás, diga-se passagem, queria abrir aqui um parênteses, na semana passada, não sei se todos perceberam, eu estava de roxo para homenagear a Mais Vasco, né, a qual a gente convidou para conhecer os nossos projetos, e até agora ninguém teve nenhum interesse de conhecer o projeto Somamos, e hoje estamos de amarelo para homenagear a Sempre Vasco, que também está convidada a conhecer os nossos projetos e até agora também não manifestou nenhum interesse de conhecer o projeto Somamos. Na semana passada, de roxo, mostramos que as propostas da Mais Vasco farão o Vasco em 2023 ser a 14ª força do futebol brasileiro, que certamente não nos atende, e hoje vamos mostrar o porquê que as propostas da Sempre Vasco não têm nenhum cabimento para fazer o Vasco efetivamente ser reformulado da maneira como precisa, e por isso, em homenagem a isso, estamos de amarelo. Então, além de um clube reestruturado financeiramente, um clube que tenha caixa para pagar seus funcionários e operar com qualidade, um clube que seja gerido por uma equipe executiva de forma profissional, um clube com centro de treinamento de ponta e com as sedes totalmente reformadas. Sexto lugar, uma equipe de futebol forte e em condições reais de disputar todos os títulos das competições que fizer parte. O Somamos não abre mão disso. O Somamos quer imediatamente time de futebol para disputar títulos. Se não for para fazer isso, eu não quero estar no Vasco. Nós temos que estar no Vasco para disputar títulos. O Vasco não pode entrar em nenhum campeonato para disputar a segunda página de tabela. Então essa também é a razão de ser do Somamos, é que a gente tenha, como nós mostramos na semana passada, quando fizemos o debate da diferença de evolução e revolução, né, quando mostramos o que aconteceu no Barcelona em 2003, quando isso foi debatido, né, e o Barcelona acabou aplicando exatamente aquilo que o Somamos quer aplicar no Vasco e dando certo. Estamos trazendo para a nossa equipe de executivos, entre outros vários grandes executivos, o Francisco Lopes, que foi anunciado quinta-feira, que foi justamente uma das pessoas que transformou o Barcelona em 2003 e depois o Manchester City em 2012, para ser também parte da nossa equipe de executivos para que possa fazer o mesmo exercício de transformação que foi feito no Barcelona e no Manchester City no Vasco. A razão de ser do Somamos, o Vasco do Somamos também, que é um futebol de base bem estruturado e com centro de custo e investimento à parte, ou seja, nós temos um projeto muito interessante, que depois nós vamos mostrar para todos, de intercâmbio com jovens e crianças chinesas, com jovens e crianças americanas, com jovens e crianças do Cazaquistão, onde nós pretendemos trazer cerca de 60 crianças para fazer intercâmbio com a nossa base. Cada criança, cada jovem desse nos remunera $2.000 por mês. Se nós tivermos aqui 60 crianças, isso significa $120 mil por mês, né? Aproximadamente R$660 mil por mês, e a base precisa de R$400 mil por mês. Ou seja, nós teremos uma base com investimentos à parte para que ela tenha um centro de custo independente e seja extremamente autossuficiente, para que ela possa ser gerida de uma maneira inteligente, de forma a captar novos talentos através desses investimentos que serão feitos de forma autônoma. O Vasco do Somamos também, que é um remo masculino e feminino, e aqui eu chamo a atenção
de que o Vasco, na identidade organizacional do Somamos, é um Vasco incluso, é um Vasco diverso, é um Vasco de negros e brancos, mulheres e homens, idosos e crianças, jovens e adultos. É um Vasco de todos para todos. Todos os vascaínos, de todos os vascaínos, para todos os vascaínos, seja qual for a condição social, a raça, o gênero. O Vasco é o clube que luta, briga e se empenha em promover a igualdade entre as pessoas. Isso faz parte da nossa essência e, por isso, nos esportes, nós queremos desenvolver não só os esportes masculino, mas também feminino. Por exemplo, vamos voltar até o basquete, masculino e feminino. Teremos um remo forte, masculino e feminino. Teremos um futebol forte, masculino e feminino. Isso faz parte do projeto Somamos. Então, remo masculino e feminino e futebol feminino estruturados para conquistar títulos, investimentos em esportes olímpicos e paralímpicos e, por último, relevantes entregas sociais que compõem a essência do clube. Ou seja, recapitulando as nossas finalidades sociais, o que o Somamos quer, na verdade, é simplesmente implementar o nosso estatuto. É fazer cumprir as finalidades sociais do nosso estatuto. E para quando é isso? Para já. O Vasco, da maneira como está, o vascaíno, com a dor e sofrimento que vem sentido nos últimos anos, não pode esperar mais 3, 5, 10, 20 anos. Vejam que a proposta do atual presidente e da dissidência do atual presidente é que em 2023 seremos a sexta força. Daqui a 10 anos, a terceira força. É muito pouco para o Vasco. Nós, vascaínos, nos acostumamos a ser campeões de todas as modalidades esportivas. O Vasco já disputou 58 modalidades esportivas diferentes. Então, nós queremos um Vasco forte para já. Por isso a hashtag o Vasco tem pressa. O nosso planejamento não é um planejamento, é claro que ele vislumbra toda um crescimento sustentável até 2035. Nós mapeamos o Vasco até 2035 financeiramente. Mas o Vasco que a gente pretende forte é um Vasco forte imediatamente, já em 2021. Não dá para ficar com essa conversa de que precisamos melhorar superávit, de que precisamos reestruturar lentamente, porque enquanto isso, como mostrei na semana passada, o Vasco não está sozinho no aquário. Existem vários outros peixes no aquário, os outros também pretendem crescer. Não adianta a gente ter uma meta de crescimento de receita sem olhar para o mercado. A gente precisa realmente de uma inovação capaz de romper com esses paradigmas que nós estamos acostumados a ver no futebol brasileiro e, através desse processo de inovação, tomar as rédeas e à frente da liderança, da vanguarda de um futebol brasileiro diferente, com outro tipo de aproximação, com outro tipo de componentes que possam fazer efetivamente o clube que nós amamos tomar a liderança desse processo competitivo de uma vez por todas. Bom, e aí vamos falar de estratégia. É poder, mas para isso você tem que ter método. Absolutamente nada na vida é obtido se você não tiver planejamento e método. E o que nós temos no Somamos é um estudo de 2 anos aprofundado sobre oportunidades de mercado, no qual a gente vai valorizar uma estratégia que se centra nos nossos pontos fortes e nas nossas oportunidades. Vamos relembrar aqui os pontos fortes da marca Vasco. 1. Valor histórico da marca. 2. Cadeia de valores que o Vasco defende. 3. Quantidade da torcida e engajamento da torcida. 4. Estádio próprio. 5. Ativos reais e bens intangíveis. 6. Ecleticidade esportiva. E 7. As nossas glórias, o número de conquistas que nós temos. E as oportunidades que se colocam, que eu não falei sobre elas ainda e que começo a falar hoje, são ativação de ecossistema próprio. O Vasco tem mais torcida do que a população de 77 países.
O Vasco tem mais torcida do que a população de 44 países juntos. O Vasco tem mais torcida do que todos os países da Escandinávia, por exemplo, Finlândia, Dinamarca, Noruega, Suécia. O Vasco tem mais torcida do que a Suíça tem de população. O Vasco tem mais torcida do que Portugal tem de população. O Vasco é poderoso. Temos que lembrar disso. Temos um número de torcedores maior do que a maior parte dos países do mundo tem de população. E isso é um poder incrível, principalmente na era da economia digital, onde o grande ativo da economia digital é justamente a capacidade de você reunir um grupo de pessoas e ter a base de dados desse grupo de pessoas. E nós temos a oportunidade de ter base de dados de milhões de pessoas, e isso é a maior riqueza do mundo atual. E é por isso que o Facebook, um Google, um Amazon, um Instagram são as empresas que mais crescem no mundo, com uma velocidade impressionante, a cerca de 35% a 40% por ano. Exatamente porque o ativo que eles têm somos nós. E nós temos esses ativos disponíveis para serem utilizados pelo Clube de Regatas Vasco da Gama em função do número de torcedores que temos e do engajamento que temos. Muito bem, então isso é uma tremenda oportunidade. Outra grande oportunidade é a capacidade de conversão de simpatizantes, pelos valores que nós defendemos, e por isso a gente projeta um Vasco internacional em função de todos os valores que a gente defende, que são valores relacionados à luta contra o preconceito. Nós temos como atrair simpatizantes para a nossa marca do mundo inteiro, dos Estados Unidos, da China, da Europa, de outros países da Ásia, em função daquilo que nós somos e defendemos. Um apelo global, um apelo social, o potencial inexplorado de receitas através dos ativos existentes, uma revolução tecnológica que a gente precisa fazer no clube, novos marcos legais, estamos aí diante de novas oportunidades nos direitos de transmissão, com relação à legislação de clubes e empresa, temos aí a desvalorização do real como uma grande oportunidade de atrair investimentos estrangeiros, porque hoje é mais barato para quem está lá fora colocar dinheiro no futebol brasileiro em função da nossa moeda estar muito desvalorizada frente às moedas mais fortes, como o euro e o dólar, e os subsídios financeiros que diversos fundos financeiros estão oferecendo para o mundo pós-Covid. Diversos países da Ásia, diversos países da Europa tem economistas sustentando e bancos centrais de diversos países aplicando juros negativos para incentivar a retomada da economia depois desse período. E aí você tem uma série de novas oportunidades de investimentos estrangeiros advindos dessa política econômica de vários países e vários fundos estarem operando com juros negativos. E eu coloquei em amarelo aqui, em homenagem, né? Porque a estratégia que a gente propõe para que a gente possa reconstruir o Vasco a partir da implementação do Somamos no Clube é uma estratégia chamada SO, Estratégia Strengths and Opportunities. Normalmente, até tem uma frase do Vanderlei Luxemburgo muito usada no futebol, né, de que o medo de perder tira a vontade de vencer. O que a gente vê no Vasco nos últimos anos e todas as propostas que a gente vê de gestões do Vasco, que são aí colocadas por outros candidatos, são normalmente fundadas no medo. São normalmente preocupadas com as ameaças, ressaltando os pontos fracos. Essa é uma estratégia equivocada, é uma estratégia de insucesso. Não tem como você transformar uma organização se fundando numa estratégia Weakness e Threats, uma estratégia WT, Weakness e Threats. Essa estratégia WT é o que normalmente as pessoas estão colocando aí. Não, a gente tem um monte de ameaça, a gente tem um monte de pontos fracos, não vai dar certo, isso aí é loucura, não tem como funcionar. É isso que eles falam. Só que, na verdade, qualquer transformação precisa de uma estratégia SO e não WT. A estratégia que a gente propõe para o Vasco é uma estratégia SO, onde a gente valoriza nossos pontos fortes e valoriza as oportunidades que se colocam. Então, em primeiro lugar, a gente pretende transformar o Vasco usando uma estratégia SO, uma estratégia onde você, depois de uma análise
da matriz SWOT, compreende as suas fraquezas, compreende as ameaças do ambiente externo, mas decide efetivamente mudar o clube tomando riscos através de uma estratégia onde você valorize seus pontos fortes e as oportunidades que o mercado está oferecendo, que está aí na cara de todo mundo e que a gente não está sabendo olhar para esse horizonte e mergulhar o Vasco nesse oceano de novas alternativas e oportunidades que podem revolucionar não somente o Vasco, mas o futebol brasileiro como um todo. E além disso, além dessa estratégia SO, usar do marketing de diferenciação. Nós temos todos os elementos necessários para instalar no Vasco o chamado marketing de distinção ou marketing de diferenciação. Então, em termos de estratégia, para a gente chegar onde o Somamos chegou, para a gente propor esse Vasco do Somamos, as estratégias que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora é uma estratégia centrada nos nossos pontos fortes e nas oportunidades que se colocam em primeiro lugar e com um marketing bastante ousado de diferenciação. O marketing de diferenciação é o que há para mudar efetivamente uma empresa ou uma instituição no mercado. O marketing de diferenciação, o grande papa do marketing de diferenciação, é talvez o grande nome do marketing mundial atualmente. Seth Godin, ele tinha uma empresa, né, de marketing digital. E nessa empresa de marketing digital ele conseguiu um resultado estrondoso, fabuloso, a ponto do Yahoo comprar a empresa dele por milhões e milhões e milhões de dólares. Se tornou um dos grandes milionários do mundo em função do seu trabalho de marketing digital. Atualmente é vice-presidente da Yahoo. E uma frase que é muito interessante do Seth Godin, que é a maior autoridade em marketing no mundo no momento, é uma pessoa toda hora convidada para fazer palestras. Se vocês entrarem aí no canal TED, por exemplo, que é um canal de palestras, existem diversas palestras do Seth Godin e vale muito a pena vocês assistirem as palestras do Seth. E ele tem essa frase aí que eu acho muito interessante, que serve para o Projeto Somamos e é mais uma das grandes inspirações do Projeto Somamos. De tempos em tempos aqui nas nossas apresentações, nós estamos mostrando a vocês a literatura que fundamenta o Projeto Somamos. O Projeto Somamos ele é fundado em muita análise de mercado, em muita conversa com agentes de mercado, mas também em muita literatura científica, em muito estudo, em muitas horas de leitura. E um dos autores que inspira o Somamos, do mesmo jeito que na semana passada eu mostrei lá a importância do livro do Ferran Soriano, que a bola não entra por acaso, nós aqui trazemos esse outro grande célebre autor de vários livros importantes na área de marketing, que é o Seth Godin. E ele tem essa frase aí que eu gosto muito. O marketing que funciona é aquele que as pessoas escolhem prestar atenção. Esse é o marketing que funciona. É o que as pessoas escolhem prestar atenção. E aí, olha que coisa interessante. Imagina você estar passando pela estrada, fazendo uma viagem com a sua família, e tem um monte de vaca, né, num pasto próximo da estrada, ali, né, sempre que a gente passa, a gente vê ali os bezerros, as vacas, né? Alguém para o carro para ver a vaca? Dificilmente alguém, porque a gente está muito acostumado a ver isso. Agora, se tivesse uma vaca roxa no meio lá das vaquinhas, não ia te chamar a atenção? Você não ia querer parar para ver? Puxa, que diabo é isso? O Seth Godin, ele tem uma obra que é justamente A Vaca Roxa. É uma das obras mais famosas do Seth Godin, que é a maior autoridade de marketing no mundo no momento. E ele diz o seguinte: como transformar sua empresa e ganhar o jogo fazendo o inusitado. Como transformar sua empresa e ganhar o jogo fazendo o inusitado. Recomendo a todos a leitura desse livro. Tem várias outras obras do Seth, mas essa é uma obra muito interessante, que é A Vaca Roxa, que é justamente essa metáfora que ele faz. Imagine, você está lá na estrada e tem uma vaca roxa. Então, o marketing não é exatamente isso.
O marketing que funciona é aquele que as pessoas escolhem prestar atenção. É essa a mensagem do Seth Godin e é isso que a gente vai fazer no Vasco. Um marketing de diferenciação, onde as pessoas vão prestar atenção e entrar no nosso ecossistema em função desse marketing. Algumas empresas que se tornaram sucesso usando o marketing de diferenciação. Tá aí a Apple, a Tesla, SpaceX. São algumas das empresas que usaram exatamente isso que a gente está propondo, que o Somamos está propondo, que seja utilizado no Vasco. E o marketing de diferenciação, ele trata os clientes e transforma os clientes em adeptos. Mais do que apenas... Hoje, nossos torcedores sequer tratados como clientes são, diga-se passagem. Já seria uma grande evolução o Vasco passar a tratar seus torcedores como clientes. Mas o que a gente propõe aqui é um upgrade, inclusive, nessa relação. É mais do que tratar como clientes, é transformar os seus clientes em adeptos. E é isso que essas empresas fizeram. Aquele que tem um iPhone 8 já está esperando o iPhone 9, que já fica esperando o iPhone 10, que já quer o 11, que já quer o outro modelo e vai indo. Os clientes viram adeptos. A mesma coisa a Tesla, que trabalha com marketing de diferenciação, no sentido de desenvolver uma nova forma de geração de energia para automóveis, carros elétricos. E aí você vira um adepto não só daquela empresa, mas do que ela propõe em favor do meio ambiente, o que ela propõe em termos de sustentabilidade. E aí você é mais do que um cliente, você vira um grande adepto, um grande fã, um grande parceiro da ideologia que aquela empresa defende. E é isso que a gente pretende conectar todos os vascaínos, nesse Vasco que, em primeiro lugar, nós nos entendamos enquanto instituição, para que a gente possa, compartilhando desses valores, vender essa mensagem para todo mundo e contagiar a todos. Essa é a jornada que o Somamos pretende entregar a todos os vascaínos. Uma jornada que fez a Apple ser o que é a Apple, que fez a Tesla ser o que é a Tesla, que fez SpaceX ser o que é a SpaceX, usando marketing de diferenciação. Então, em primeiro lugar, o marketing de diferenciação, ele vai tornar os clientes grandes adeptos dessas marcas, grandes adeptos dessa instituição onde está se aplicando o marketing de diferenciação. E, mais que isso, vai fazer um markup em vez de um markdown. O que é isso? É o nosso preço. O preço. O que aconteceu no Vasco em função das estratégias equivocadas que vêm sendo utilizadas nos últimos anos e que outros ainda têm a cara de pau, mesmo com o Vasco estando no CTI, de propor esse mesmo tipo de estratégia, é um markdown. O que é markdown? Teu preço vai caindo. Vai caindo. Esse é o markdown. Nosso patrocínio Master valia 15 milhões, 16 milhões, 14 milhões, hoje vale 3 milhões. Por material esportivo se paga para o nosso rival 30 milhões, para a gente se paga 2, 3 milhões. Por quê? Porque a nossa marca, em função da estratégia equivocada que foi utilizada, sofreu um processo de markdown. É isso que aconteceu com a nossa marca. E o que o Somamos pretende fazer? Antes de mais nada, reprecificar a marca Vasco. Fazer um processo de markup através do marketing de diferenciação. Markup. Melhorar o nosso preço. Voltar a crescer os nossos preços. Como? Atribuindo valor à marca. Agregando valor à marca através do marketing de diferenciação. Muito bem. Voltamos aí ao nosso guru do marketing para o Vasco. Espero que ele ouça isso aí em algum canto do mundo e quem sabe se junte a nós também, porque já tantas feras que estão se juntando a nós nesse processo. E ele tem essa outra frase aí que eu acho interessante colocar aqui para vocês entenderem melhor o que a gente pretende fazer no clube. As empresas públicas e privadas que crescem rápido e tiveram grande impacto nos últimos 5 anos, eBay, Instagram, Facebook, Amazon, são construídas ao redor de tribos conectadas. Vejam, as empresas que mais crescem no mundo são construídas ao redor de tribos conectadas. Conectam as pessoas
que compartilham uma paixão e um interesse. Todos os seres humanos querem sentir como se são parte de algo. Vejam só o que o maior guru do marketing mundial do momento diz, que para você fazer crescer uma instituição, você precisa fazer ela entender que no marketing de diferenciação, a maneira dela crescer é conectar pessoas que compartilham uma paixão e um interesse. Temos isso no Vasco? Pessoas que compartilham uma paixão e um interesse ou não temos? Temos milhões de pessoas que compartilham de uma paixão e um interesse. Se soubermos dar o tratamento adequado a esses milhões de pessoas que compartilham uma paixão e um interesse, certamente poderemos ter o crescimento que tiveram outras empresas que foram fundadas, construídas e se tornaram bilionárias em muito menos tempo de existência que o Vasco, que sequer existiam quando o Vasco foi fundado, em função de sermos uma instituição centenária. Então é perfeitamente possível nós criarmos e desenvolvermos no Vasco o nosso maior ativo, que somos nós mesmos. Nós somos o maior ativo do Vasco. Nós somos um ecossistema. Nós somos capazes de desenvolver esse ecossistema em função de compartilharmos da mesma paixão e interesse. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é a maior autoridade do marketing mundial. E aí temos esse dilema no Vasco. Não, mas olha só, isso é muito arriscado. A gente tem que ir para o lado da segurança. Né? Vamos para a segurança ou vamos para o risco? Né? Vamos fazer isso ou vamos ficar na segurança por causa dos nossos medos, das ameaças, das nossas fraquezas? Né? Ou vamos superar as nossas fraquezas, olhar para as oportunidades e valorizar as nossas forças? Qual o caminho a tomar? É essa a opção que hoje o vascaíno tem diante de si. E aí, nós vemos, por exemplo, exatamente isso sendo dito ontem. Exatamente isso. Projeto sem maluquice. Né? Porque isso aqui é arriscado, isso aqui é uma maluquice. Então vamos olhar qual é o mapa do sucesso das empresas no mundo todo. O mapa do sucesso das empresas, de qualquer empreendimento do mundo todo, está resumido aqui nesse gráfico. Muito bem. Aqui são os retardatários, os que demoram muito para entender os processos de mudança. Demoram muito para se adaptar. Aqui é a maioria que chega tarde. Aqui é uma maioria que chega cedo ainda. Aqui são os que adotam as novas práticas o mais rápido possível. E aqui são os que inovam. Onde é que vocês acham que está o mapa da mina e onde é que está o dinheiro do sucesso? Nesses 2,5% que são chamados de maluco, de lunático, porque eles estão fazendo o quê? Um processo de inovação. 2,5%. Aqui está a riqueza do mundo. Em quem fez aquele vermelho ali. O amarelo ainda vem um pouquinho a carona, porque são os que adotam as novas práticas mais rápido. Aí depois temos aqueles mais cedo, os mais tardios e os retardatários. Se você somar os retardatários com os que chegam depois, 68, 78, 84% do mundo não enxerga isso aqui. E apenas 2,5% do mundo sai na frente. Apenas 2,5%. O que o Somamos propõe para o Vasco é entrar naquele conjunto ali dos 2,5%, ser um inovador, e isso vai fazer a diferença que a gente precisa para que a gente possa disparar em receitas e deixar os nossos concorrentes para trás, porque os nossos concorrentes, a não ser o rival, está mais ou menos aqui. Os outros estão todos aqui. O Vasco vai ser o único que vai estar aqui com o projeto Somamos. Único. E isso nos dá uma vantagem competitiva que certamente gerará riqueza. E aí, mais uma vez, o nosso guru
dizendo que segurança que é arriscado. A frase é dele. Se manter no lugar onde se está, se sentir seguro, é que é arriscado. Safe is risky. Seth Godin. Ele tem uma outra frase muito parecida com essa também, que é: arriscado é não correr riscos. Vamos lá, as frases do Seth Godin, que é o mais curto. As pessoas notam o que é diferente. Próximo. Você tem que fazer as pessoas terem obsessão por seus produtos ou serviços. Arriscado é não correr riscos. Você tem que atingir os extremos. Ser mediano não é suficiente. Faça algo extraordinário. Seja notável. E aí, quem puder, leiam o livro da Vaca Roxa, porque vale muito a pena. A gente começa implementando isso no Vasco, dando uma nova cara para o Vasco. O que a gente chama de identidade organizacional. O Vasco hoje não tem identidade organizacional. O Vasco tem espasmos, sentimentos múltiplos, que até coincidem, né, quando a gente se orgulha, por exemplo, de ser o clube que luta contra o preconceito, mas isso não está institucionalmente arrumado do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de estabelecer no clube uma cultura organizacional. A gente precisa, antes de mais nada, para que nós sejamos distinguidos dos outros clubes no mercado, a gente precisa, antes de mais nada, ter a nossa identidade organizacional, para que a gente tenha uma cultura organizacional, e isso irá nos distinguir dos outros clubes no mundo em função justamente dos elementos que formam essa nossa cultura organizacional. Então, nós pretendemos dar uma identidade organizacional ao Vasco, ou seja, o Somamos, ele propõe, nesse projeto de disrupção, ele propõe que o Vasco tenha uma cara, ou seja, ele faz uma repaginação da marca Vasco, ele reposiciona o Vasco no mercado através de uma nova identidade organizacional. E de que maneira você forma uma identidade organizacional numa instituição? Você estabelece, em primeiro lugar, qual é a visão dessa instituição. Depois, qual é a missão ou o propósito dessa instituição, ou seja, para que ela realmente existe, o que ela pretende atingir para distinguir, para ser distinta de outros. Depois, quais são os valores dessa instituição, quais são os pilares, né, em que ela acredita, quais são as crenças que fazem essa instituição lutar por esses conceitos, por esses pilares que se transformam em muito mais do que crença, mas em valores, naquela sua fé, a fé daquela instituição. E por último, objetivos. Uma instituição que se preza, que queira ter uma identidade organizacional, ela precisa ter visão, missão, valores e objetivos. E o Vasco do Somamos, que acredita nessa estratégia SO, que acredita numa estratégia de marketing de diferenciação, esse Vasco do Somamos propõe uma identidade organizacional para o Vasco como o início de uma caminhada para que possa o mercado notar o que faz o Vasco ser distinto, o que faz o Vasco ser diferente, para que a gente possa chamar a atenção, tal qual a Vaca Roxa, do mercado, para que o mercado absorva, essa cultura organizacional e que os nossos parceiros venham, não porque tem dinheiro, ou somente porque tem dinheiro, mas venham porque tem condições de investir nessa marca, mas também porque seus valores daquelas empresas são semelhantes aos nossos valores. E só vai se juntar ao Vasco quem comungar desses valores, quem entender que o Vasco é uma plataforma essencial para a difusão desses valores que a instituição acredita. É esse o Vasco que nós queremos, um Vasco que tenha fé nos seus valores, que tenha fé nas suas convicções,
que se venda para o mundo em função daquilo que acredita e não por quaisquer questões. E aí nós temos certeza absoluta que muitas marcas que também têm seus valores, que também acreditam na construção de um ser humano melhor nesse planeta, vão se associar a quem tem essa cultura organizacional de forma institucionalizada. É esse o Vasco do Somamos, um Vasco do caralho, que faz nós todos vascaínos nos orgulharmos de quem somos, da nossa identidade organizacional. Um Vasco foda, que não deixa ninguém para trás, que coloca os concorrentes no chinelo em função daquilo que somos e acreditamos ser. Vamos chegar lá. Em primeiro lugar, sermos o maior clube do mundo. E por que não? Somos o clube que permitiu que negros, pobres e operários jogassem futebol numa época que o futebol era um esporte extremamente elitizado. Somos um clube único no Brasil que tem uma escola nas suas dependências para formar os seus atletas. Somos um clube que participa ou participou de 58 modalidades esportivas. Somos um clube que já venceu 2 campeonatos que poderiam ser considerados campeonatos mundiais. Que já venceu 3 campeonatos continentais na América do Sul. Que foi 4 vezes campeão brasileiro. Somos um clube que já levou 129 atletas para as Olimpíadas. Que já recebeu cerca de 35 medalhas olímpicas. Então, como não somos o maior do mundo em função daquilo que somos, daquilo que construímos, somos um clube que construiu um estádio através dos recursos dos seus torcedores. Somos um clube que em poucos meses se tornou o clube com mais sócios torcedores da América do Sul. Então, temos o direito, sim, de propormos uma visão de sermos o maior clube do mundo. Até porque já entendemos que somos o maior clube do mundo e por isso somamos. Essa é a visão que o Somamos propõe. Qual é a missão? É sermos um clube capaz de inspirar as pessoas a serem melhores e inspirar a sociedade através da prática do esporte. É esse o Vasco que o Somamos propõe. Um Vasco que seja um clube capaz de inspirar as pessoas e inspirar toda a sociedade através da prática do esporte. Os nossos valores, que a amizade seja um valor institucional do Clube de Regatas Vasco da Gama. Um clube é para fazer amigos e não para destruir amizades. E a política do Vasco nos últimos anos tem contribuído para destruir amizades. As pessoas hoje são mais leais a agentes políticos e grupos políticos do que leais a um projeto dos sonhos para o Vasco. Tem gente que prefere não vir conhecer o projeto por estar comprometida com um grupo político. Por isso que nós escolhemos como nome da nossa chapa o nome do nosso projeto. Porque o convite que a gente faz a cada vascaíno é para votar num projeto para o Vasco e não em um grupo político. Todas as outras chapas terão o nome de algum grupo político ou de alguma frente de grupos políticos. A nossa chapa tem o nome de um projeto. E o vascaíno, pela primeira vez, vai ter a opção de votar num grupo político ou num projeto. Sendo que vários desses grupos políticos sequer quiseram conhecer o que nós fizemos em termos de construção de alternativa para o Vasco. Simplesmente porque estão mais comprometidos com aquele grupo, ou com alguma pessoa, ou com algum agente político, do que com o próprio Vasco. Temos que voltar a ser vascaínos. Por isso também que é importante, dentro do nosso projeto, a gente revitalizar as nossas sedes para que a gente possa voltar a ter uma vida social, para que os vascaínos possam ter eventos culturais, eventos sociais, para que os vascaínos possam voltar a confraternizar, a ir a uma festa juntos, a ir a um baile juntos, a escutar um show de fado português,
né, numa das nossas sedes, a ter uma programação cultural, uma exposição artística, onde nós possamos ali trocar, sem ser nesse ambiente rude, nesse ambiente hostil que se tornou a política do Vasco nos últimos anos. Então, um valor que o Somamos propõe é o valor da amizade. A amizade. Um clube tem que ser um lugar que funcione tal como fosse uma grande confraria, onde as pessoas se tornem efetivamente amigas, independente daquilo que acredita, pode acreditar em ideias políticas diferentes sem problema nenhum. Nós podemos conviver todos juntos. O segundo valor que a gente propõe é a inclusão social. Ou seja, o Somamos entende que é essencial e estratégico que o Vasco se autodefina como um clube que se preocupe com a inclusão social. A inclusão social em todos os aspectos, desde a quantidade de esportes que a gente pratica, né, que torna o Vasco eclético, pelo fato de que nossos esportes são praticados por mulheres e homens, então fazemos questão de ter os esportes femininos, fazemos questão de ter os esportes paralímpicos, fazemos questão de ter entregas sociais. Todas as nossas reformas, principalmente a de São Januário, ela vem com um caráter de entrega social. Dentro da revitalização de São Januário, estamos aumentando o colégio para 600 alunos. Para quê? Para que a gente possa dar mais oportunidade para os nossos atletas, para os filhos dos nossos funcionários e também para as comunidades no entorno de São Januário. Então, tudo o que fazemos pensa sempre dessa maneira social. Então, para nós, a inclusão social é um valor importante do Vasco adotar como uma das suas profissões de fé. Outro é a ética. Nós não seremos quem queremos ser ou quem podemos ser, como diz a música aí, acho que dos Engenheiros do Havaí, né? Nós não seremos quem podemos ser sem ética. Ninguém vai abraçar um projeto que não seja permeado e fundamentado numa ética. Nós queremos um Vasco, o Vasco do Somamos é um Vasco com um código de ética, com um oficial, um executivo responsável pelo compliance que seja uma pessoa gabaritada, com autoridade suficiente para punir qualquer desvio de conduta, afastar qualquer dirigente, inclusive o presidente. Ninguém vai ficar acima desse executivo de compliance, de integridade, dentro do Vasco. Um telefone vermelho, onde qualquer denúncia será escutada com uma ouvidoria, anotada e investigada, onde, claro, a pessoa que estiver sendo denunciada terá o seu direito de se defender de uma maneira sigilosa, tudo de uma maneira a preservar a pessoa também com muito respeito, mas se notado for que de alguma maneira houve algum desvio de conduta dentro do Vasco, está fora. E o Vasco que a gente quer é um Vasco ético, é um Vasco que cumpra a lei, é um Vasco que cumpra com suas obrigações tributárias, com suas obrigações trabalhistas, com suas obrigações com seus prestadores de serviço, porque é isso que vai nos credibilizar novamente no mercado. Quem é que confia em quem não paga? Se você empresta dinheiro para um amigo seu, se o amigo não paga, você vai emprestar novamente? Se somos uma instituição conhecida por não pagar, que credibilidade teremos para atrair grandes talentos do mercado? Então precisamos criar, além de um padrão ético, essa qualidade do ponto de vista do cumprimento das nossas obrigações. Também um Vasco que seja eficiente. Queremos um Vasco com eficiência. O Vasco não pode ser um grande cabide de emprego. O Vasco não pode funcionar como uma grande estatal ineficiente. Queremos dar ao Vasco marcos administrativos, organização e métodos capazes de tornar o clube efetivamente eficiente. Teremos lá
uma executiva de RH, inclusive para promover o treinamento dos nossos funcionários, para dar oportunidades a eles de entenderem que a coisa agora exige um comportamento que dê um resultado mais eficiente. Muito bem? Entrega. Queremos, um dos valores do Somamos é que nós precisamos entregar. Hoje o Vasco não entrega. Temos aí 110 mil associados em programa de sócio-torcedor que renovaram o programa recentemente, cuja única vantagem é desconto dos ingressos. Numa época que você não pode frequentar os estádios. Ou seja, o torcedor está dando dinheiro para o Vasco. O torcedor é tão apaixonado que ele doa. Mas a gente tem que fazer mais por ele. A gente tem que entregar. Entregar para quem vai assistir o jogo, ter um banheiro decente. Entregar para que ele tenha uma condição de higiene, uma condição de alimentação dentro do estádio. Entregar do ponto de vista de se preocupar onde que ele vai estacionar o carro, como é que é o acesso ao estádio, como é que é a saída do estádio. Entregar do ponto de vista do programa para fidelizar melhor ainda a entrada dele nesse ecossistema de sócios-torcedores. Então, o Vasco precisa se preocupar em tratar o torcedor como um cliente para torná-lo um adepto, como a gente viu que a Apple faz, que a Tesla faz, que a SpaceX faz. É isso que a gente quer fazer no Vasco. Entrega. O Vasco precisa entregar. Outro valor é a felicidade. A felicidade hoje é um valor que está sendo implementado, inclusive através da metodologia Scrum, em instituições como o FBI americano, né, o FBI, e instituições como a Toyota, onde a felicidade tem sido considerada um valor porque as pessoas realizaram que elas não podem ser felizes somente depois que se aposentam. Porque passamos, talvez, a maior parte das nossas vidas dedicadas ao trabalho. Então, a felicidade é um componente importante para que você consiga ter uma eficiência melhor. Então, queremos as pessoas felizes no Vasco. Você vai no Vasco hoje, é todo mundo de cara fechada, todo mundo carrancudo, né? O ambiente é pesado, é triste. Nós queremos um ambiente contagiante. Nós queremos um ambiente onde as pessoas estejam felizes, onde os torcedores estejam felizes, onde os funcionários estejam felizes, onde todos nós queiramos ir para aquele lugar com a nossa família, para que nós possamos estar bem ali, para que nos faça bem. A felicidade é um valor que é inegociável no Somos. E por último, a inspiração. Queremos um clube inspirador. Queremos um clube que sirva como exemplo para os outros. Queremos ser um clube onde as pessoas se orgulhem em torcer para o Vasco em função daquilo que o Vasco professa, em função daquilo que o Vasco acredita. Esse é o Vasco que queremos. Então, nossos valores: amizade, inclusão social, ética, eficiência, entrega, felicidade e inspiração. Com a visão de sermos o maior clube do mundo e com uma missão de sermos capazes de inspirar as pessoas. Essa é a identidade organizacional, essa é a cara que a gente quer dar para o Vasco através do projeto Somamos. O primeiro objetivo do Somamos é o Vasco retomar as suas origens. Entendemos hoje que o Vasco está desconectado das suas origens. E é muito importante a gente trazer prosperidade através de inovação e modernidade para o clube, mas sem perder as nossas raízes, sem perder as nossas tradições. Então, entendemos que é importante que o primeiro objetivo do Somamos seja resgatar as nossas origens. Que origens? Que origens? Em primeiro lugar, a conexão com a história de Vasco da Gama. Entender melhor quem foi Vasco da Gama. Entender mais sobre o que ele trouxe para a humanidade. Vasco, na verdade, foi o grande inventor da globalização.
possivelmente a Europa teria sido dominada pelos árabes, pelos muçulmanos, e nós não teríamos o desenho que nós temos do mundo hoje, não fosse Vasco da Gama. Então, o papel dele, a história dele, é algo que nós precisamos conhecer melhor, para que a gente entenda quem a gente homenageia antes de mais nada e por que homenageamos esse grande navegador. Em segundo lugar, a nossa conexão com Portugal. Nossas origens e nossas pontes com Portugal precisam ser reconstruídas. O Vasco do Somamos é um Vasco que representa o azeite português, que representa o bacalhau, que representa o vinho português, que representa o fado, que representa Fernando Pessoa, enfim, Luiz de Camões. Esse é o Vasco que nós queremos. O Vasco onde nós tenhamos aqui no Brasil um grande representante da cultura, da arte, da música, da literatura, da indústria portuguesa. Queremos nos conectar novamente com tudo aquilo que vem de Portugal. Um artista português não pode vir ao Brasil e não passar pelo Vasco. O Vasco quer ser esse grande acolhedor, esse grande hub de tudo aquilo que é de Portugal. Reconectar a nossa origem, as nossas pontes com Portugal. Homenagear também e construir essas pontes com os imigrantes portugueses, com as padarias, com os botequins, com os restaurantes, com os comerciantes portugueses. O Vasco quer estar aberto à colônia portuguesa. Um Vasco que esteja conectado com a navegação. Afinal, homenageamos um navegador. E existem grandes oportunidades nesse mercado para que a gente possa fazer esse mercado entender que o Vasco é o melhor lugar para que eles possam propagar as suas marcas em função de homenagear um navegador. Esse é um dos mercados mais ricos do mundo. É o mercado onde eu trabalho há mais de 20 anos. Um mercado onde tem os melhores clientes e onde pretendemos fazer com esses clientes conexões cada vez mais fortes para patrocinar, por exemplo, os nossos esportes olímpicos e paralímpicos. Temos aí uma grande oportunidade de dar visibilidade a essa indústria, que é talvez uma das indústrias mais importantes do mundo, que é a indústria da navegação, mas que é uma indústria invisível, que pouca gente conhece, mas que está na nossa vida diária. 90%, talvez mais, talvez 95% do que vestimos, do que comemos, vem dessa indústria. Então, precisamos conectar o Vasco com essa indústria em função de quem homenageamos. Homenageamos um navegador. Temos que estar conectados para a navegação. Por último, as nossas origens também no remo. Afinal, somos um clube fundado por remadores. É inadmissível o Vasco não ter um título no remo desde 2008. São 12 anos sem um título no remo. Nosso esporte fundador. Precisamos de um remo forte. E isso significa também respeitar as nossas tradições e as nossas raízes, para que a gente possa novamente se orgulhar de ser um clube de regatas. Somos um clube de regatas, antes de mais nada. Muito bem? Segundo objetivo do Somamos é que o Vasco seja global. Global. E para o Vasco ser global, ou seja, um Vasco internacional, nós estamos usando algumas características do marketing de diferenciação que nos distinguem de outros clubes. Em primeiro lugar, homenageamos alguém e não uma coisa, já falei sobre isso. A maior parte dos clubes do mundo homenageia um lugar. Se vocês olharem, Botafogo é um lugar, Flamengo é um lugar, São Paulo é um lugar, Santos é um lugar, Barcelona é um lugar, Chelsea é um lugar. Nós não homenageamos um lugar. Nosso nome não é o nome de um lugar, nosso nome é o nome de uma pessoa.
Pessoa essa que foi um grande descobridor, um grande desbravador, uma pessoa que saiu do seu país para descobrir um caminho para outro país, que conectou povos da Índia com povos da Europa. Então nós já somos global a partir do momento que escolhemos homenagear talvez o grande pai da globalização. O primeiro grande marco da globalização foi justamente a expansão, o descobrimento da rota marítima até as Índias por Vasco da Gama. Em segundo lugar, somos global também porque temos uma origem estrangeira. Fomos fundados por imigrantes portugueses aqui no Brasil. Isso já nos coloca numa posição de ter uma ponte com a Europa, de ter uma ponte com Portugal. E por isso, não somos um clube eminentemente nacional, somos um clube internacional. E isso é muito estratégico para aquilo que a gente pretende fazer no Vasco em termos de expansão, de impactação da nossa marca. Também somos um clube com valores atemporais. Quando escolhemos defender a igualdade entre pessoas, quando defendemos combater, né, quando defendemos a igualdade e decidimos combater a luta contra qualquer tipo de preconceito, nós estamos defendendo, na verdade, valores caros para toda a humanidade, valores atemporais e sem limitações espaciais, porque é isso que toda a humanidade deseja, a oportunidade de ser igual, de ter oportunidades iguais, de serem tratados com igualdade. É isso que todo mundo e todo mundo deseja. Então, pelos valores que defendemos, pela nossa origem estrangeira e por homenagearmos um grande navegador, temos características que nos fazem possibilitar, propor, como segundo objetivo do Somamos, um Vasco internacional, um Vasco global, a internacionalização da marca, para que a gente saia somente do mercado brasileiro e atinja o mercado asiático, o mercado americano, o mercado europeu. Com isso, as perspectivas de termos uma receita maior aumentam de forma exponencial. Então, queremos um Vasco internacional. Esse é o segundo objetivo do Somamos, na verdade. Né? Primeiro objetivo, um Vasco que resgate as suas origens. E o segundo objetivo, um Vasco internacional. Vamos para o terceiro objetivo. Um Vasco onde todo vascaíno estiver. 80% da nossa torcida é fora do Rio de Janeiro, está fora do Rio de Janeiro. E não se sente impactada pelo clube. Nós precisamos trazer essas pessoas para o clube. De que maneira? Através, por exemplo, do nosso projeto das Casas Vasco. Para que a gente tenha aí um pedacinho do Vasco em tudo que é lugar. Um pedacinho do Vasco em Miami, um pedacinho do Vasco em Nova York, um pedacinho do Vasco em Lisboa, mas um pedacinho do Vasco lá em Imperatriz, um pedacinho do Vasco em São Luís, um pedacinho do Vasco em Manaus, em Joinville, em Vila Velha, em Vitória, um pedacinho de Vasco em cada lugar desse nosso Brasilzão e do mundo, onde as pessoas possam ir lá comprar produtos licenciados, onde as pessoas possam tomar um chopp, confraternizar, onde os vascaínos possam assistir um jogo juntos, se sentindo um pedacinho do Vasco, tendo essa sensação de pertencimento. Um lugar onde elas possam ir votar, como acontece com as casas de Benfica, um lugar onde elas possam ir se associar, como acontece com as casas de Benfica. Então, um pedacinho do Vasco em tudo que é lugar. Um Vasco onde todo vascaíno estiver, seja pelo projeto das Casas Vasco, seja pelo projeto do ecossistema das entregas virtuais que a gente quer fazer, para que num toque de celular, o vascaíno que estiver em qualquer lugar tenha essa sensação de pertencimento, de estar conectado com o seu clube de coração dentro daquele ecossistema que ele atinge através de um toque no celular. Um toque de celular também ele poderá votar, um toque de celular ele poderá se associar, um toque de celular comprar produtos, um toque de celular usar diversos serviços dessa comunidade vascaína, como nós vamos mostrar aí na exploração desse grande ativo que é o torcedor. Um Vasco inclusivo.
Esse é o quarto objetivo do Somamos. Mais do que defender, comprar realmente a briga. Ser um clube onde nós todos vascaínos nos conectamos por esse ideal de sermos um clube que abraça a igualdade para as pessoas. Que isso estará na nossa identidade organizacional e estará também como um dos objetivos do nosso clube. Por exemplo, todo dia 20 de novembro, entendo eu que deveria ser uma obrigação do clube fazer uma grande confraternização no Dia da Consciência Negra. Em função daquilo tudo que nós defendemos, de tudo aquilo que nós somos e acreditamos. Nós precisamos praticar isso no nosso dia a dia contra a injustiça. Outro objetivo do Somamos é um Vasco inovador, um Vasco tecnológico, onde a gente vai trazer de volta o Capres com o Alex Evangelista, que já está fechado conosco para ser o nosso executivo de saúde, para que a gente tenha efetivamente o melhor da fisiologia, o melhor das práticas esportivas, para que a gente tenha também um Vasco, onde nós iremos colocar no Vasco um grande hub de inovação, um grande hub de aceleração de startups. Estamos trazendo para ser um dos nossos executivos o Alex Grangeiro, que é um dos maiores executivos de inovação do país, que está lá em São Paulo. Foi o responsável pelo hub de aceleração de startups da Gênova. Vem aqui para o Vasco, trabalhar no Vasco para instalar esse grande hub de aceleração de startups que vai exponenciar aí a quantidade escancarar a quantidade de oportunidades que a gente vai ter para o clube e também em termos sociais de entrega que a gente vai poder permitir aos vascaínos também, dentro do nosso ecossistema, oferecer projetos, oferecer ideias inovadoras para desenvolver as suas próprias startups. Teremos dentro da Escola Vasco da Gama um projeto chamado Vasco Tecnologia, que vai se dividir no Vasco Inovação e no Vasco Educação, no sentido de termos sempre aqui pesquisa científica, empreendimento tecnológico e inovador, para que a gente possa também usar o Vasco como laboratório de experiências tecnológicas, para que estejamos sempre à frente do ponto de vista científico das novas tecnologias que podem fazer diferença no esporte. Então, esse é um objetivo do Somamos, que eu gosto muito, que é a gente trazer para o Vasco essa ideia de sermos um clube tecnológico, um clube inovador. Devolver o Vasco aos vascaínos é o sexto objetivo do Somamos. O Somamos pretende fazer uma reestruturação financeira a ponto de tirar o Vasco da mão dos credores e devolver o Vasco aos vascaínos. Hoje, o Vasco, infelizmente, não pertence aos vascaínos. Hoje, na prática, não é o presidente que manda no Vasco. Hoje, quem domina, controla e decide as coisas no Vasco, direta ou indiretamente, são os credores. Porque nós não temos caixa, nós não temos fluxo de caixa para operar em função das dívidas de curto prazo, em função dos empréstimos que temos que fazer, convencionais e não convencionais. Temos empréstimos com empresários do futebol, temos empréstimos com a CBF, temos empréstimos com a federação, e isso tira a nossa autonomia. Isso retira de nós a nossa capacidade de decidir o nosso próprio destino, à medida que precisamos desse tipo de situação. É muito interessante também aqui fazer uma reflexão de que interessa muita gente um Vasco devedor. Um Vasco devedor é sempre uma boa desculpa para se vender um jogador abaixo do preço de mercado. É sempre uma boa desculpa para se tomar um empréstimo com juros acima do mercado. A necessidade é uma boa desculpa para os incautos. A necessidade é sempre uma boa desculpa para quem quer fazer bagunça na nossa casa. Então, como o Somamos pretende arrumar a casa, botar o carro no trilho, nós
com o Somamos, seremos independentes financeiramente. E com isso, voltaremos a ser senhores do nosso destino. E por último, nosso objetivo é um Vasco vencedor, um Vasco campeão novamente. É esse o Vasco do Somamos, um Vasco inclusivo, um Vasco tecnológico, um Vasco no qual a gente resgate as nossas origens, um Vasco global, um Vasco que esteja onde todo vascaíno estiver, um Vasco inspirador e, novamente, um Vasco vencedor. Um Vasco onde nossos filhos, nossas crianças vascaínas, nossos netos vascaínos, nossas netinhas possam gritar: é campeão novamente. Vai dar Vasco, estamos juntos, contem conosco, somos o maior clube do mundo, somamos. Conheço o Levin já há mais de 2 anos também e a gente vem conversando bastante sobre o futuro do Vasco. Isso tudo que o pessoal tá conhecendo hoje em dia, isso é muito antigo já, gente. Então, eu tenho certeza que com o conhecimento, e com isso chegando a público agora para o sócio-torcedor e para o vascaíno, eu tenho certeza que a gente vai chegar no lugar certo, que é a vitória, somamos e vai dar Vasco. Um abraço aí. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite de estar aqui, né, participar dessa palestra aqui do Leve, né. A gente tem uma sorte muito grande de ter um candidato igual ao Leve, com um programa igual ao dele. A gente pode ver que o capricho e o cuidado que ele tem com as coisas do Vasco. Vocês que estão vendo pela televisão, vocês não conseguem ver aqui o entorno, mas é tudo muito bem organizado, tudo com qualidade. A gente pode ver que o Leve realmente é uma pessoa diferenciada e a gente tem sorte de ele estar se dispondo a ajudar o Vasco nesses 3 anos. Ele vai abdicar de uma carreira profissional no seu ápice para dar o seu melhor ao Vasco. Ele não somente mostra as pessoas que estão junto com ele, mas ele mostra o programa. Às vezes os outros candidatos mostram que A ou B está com ele, mas ele não mostra só que A e B está com ele. Além disso, ele mostra todo o programa. O Vasco sempre foi protagonista, sempre foi revolucionário. Tivemos um estádio antes mesmo do Maracanã e está aqui na nossa essência. A nossa torcida mostrou a revolução, falta só uma administração que mostre também e nos ajude a revolucionar ainda mais. E a visão é essa: vamos ser o melhor time do mundo novamente. Vai dar Leven. O Leven realmente se superou hoje, foi para lá de especial a apresentação do Somamos. Difícil até destacar algum ponto, mas eu vou escolher 2 rapidamente. O primeiro é a amizade, que ele falou muito. O Vasco realmente precisa voltar a ser um clube onde as pessoas se encontrem, tenham prazer de estar juntas e confraternizar desse interesse comum que é o Vasco. Então a amizade, que ele falou muito, eu realmente acho muito importante. E o segundo ponto é não ter medo de errar, não ter medo de perder, que isso realmente está atrapalhando a gente de ganhar. O Vasco hoje é um time de futebol que entra em campo com medo de perder, o torcedor assiste os jogos com medo de perder, a gente tem que parar com isso. Então vai dar Vasco, leve esse ano na cabeça. Eu tenho um perfil conservador e eu vim com a mente muito aberta para assistir, né, esse projeto do Somamos. E aí eu gostaria de dar o meu parecer para vocês, né, a conclusão disso tudo. O projeto é realmente um projeto muito inovador e eu acho que a gente, quando vem com a cabeça assim mais aberta, a gente consegue perceber que não é um projeto baseado em ideias malucas ou incoerentes. É um projeto que está totalmente baseado numa literatura técnica. Então eu gostaria de convidar vocês, que são mais conservadores, assim como eu, para vir conhecer o projeto, para ler sobre o projeto. E eu acho que tem que ser o Leven para o próximo ano, se a gente quer um Vasco melhor. Estou muito feliz e grata a ele por toda a dedicação, por todo o empenho, por estar buscando tudo isso para nós, vascaínos. E não tenho dúvida que esse é o melhor projeto e espero que todos os vascaínos venham conhecer, porque não tem outro igual. E estou muito confiante, espero que o Vasco volte aos seus rumos das vitórias e torço muito por isso.
não tenho dúvida que vai dar Vasco e seremos o maior clube do mundo. O Vasco da Gama hoje é um clube que precisa muito da ajuda do torcedor, só que dessa vez é nas urnas. Não vamos deixar passar um candidato como esse, com potencial de Levinciano. Levinciano deixou o sarrafo lá em cima. Um candidato com potencial de leve não pode passar de percebido pelo torcedor. Então eu peço a você, vascaíno, não deixe passar essa oportunidade. Levinciano, nosso presidente, vai dar Vasco. Aqui conhecendo o projeto para um Vasco mais forte, para um Vasco que vai crescer, que vai avançar, que vai voltar a ser o Vasco campeão, que vai te dar orgulho. Agora, a decisão é sua, né? A gente pode acreditar nas histórias ou em projetos. Eu decidi, com a minha família, acreditar no projeto. O Vasco vai ser forte, vai dar Vasco. Essa é a Ana Beatriz, minha filha. E aí, Bia, o que você acha? Eu sou a Ana Beatriz e eu vim a convite do meu pai e fiquei muito feliz de conhecer o projeto do Leven. Confio muito nesse projeto, muito em função da representatividade que ele propõe trazer para o Vasco, fazer com que todos os vascaínos se sintam realmente incluídos e pertencentes ao Vasco, e vai dar Vasco. Vai dar Vasco.